A chuva só começou depois da meia-noite. No começo, Marcelo nem se importou. Já estava acostumado a dirigir durante tempestades, principalmente nas estradas do interior, onde o clima mudava sem aviso. O problema não era a chuva, era a estrada. Existem lugares que carregam uma fama ruim entre caminhoneiros. Alguns trechos são conhecidos por assaltos, outros por acidentes perigosos. Mas aquela rodovia era diferente. Motoristas evitavam até mencionar o nome dela durante viagens noturnas. Marcelo sempre achou aquilo exagero. 15 anos vivendo na estrada ensinavam muita coisa a um homem. Cansaço fazia a gente enxergar vultos. Solidão confundia a cabeça. Histórias aumentavam a cada vez que eram contadas em postos de gasolina durante a madrugada. Mesmo assim, toda vez que alguém mencionava o quilômetro 417, o clima mudava. Os motoristas abaixavam a voz, alguns simplesmente encerravam o assunto. Naquela noite, porém, Marcelo não teve escolha. Um acidente grave interditou a rodovia principal, obrigando todos os veículos pesados a seguirem por um desvio antigo, cortando uma área isolada do interior. O GPS recalculou automaticamente a rota e, poucos segundos depois, o nome da estrada apareceu no painel. A mesma estrada das histórias. Marcelo soltou um suspiro irritado e continuou dirigindo. A carga precisava chegar antes do amanhecer. O atraso significaria desconto no pagamento, e contas não esperavam superstição passar. Enquanto avançava pela pista molhada, percebeu que o movimento diminuía cada vez mais. Os últimos caminhões desapareceram quilômetros atrás. O sinal do celular caiu pouco depois da meia-noite. O rádio começou a falhar em seguida. Chiados, interferências, vozes distantes surgindo por segundos no meio da estática. Marcelo girava o botão procurando alguma estação limpa, mas nenhuma durava muito tempo antes de desaparecer outra vez. A chuva engrossou. Os limpadores trabalhavam no máximo, espalhando água pelo para-brisa, sem conseguir acompanhar o volume da tempestade. Foi quando ele viu o posto, um pequeno brilho amarelo perdido no meio da escuridão. Marcelo decidiu parar. Precisava de café. Precisava descansar os olhos por alguns minutos. O posto parecia velho demais para ainda funcionar. O letreiro piscava lentamente sobre duas bombas enferrujadas, e a loja de conveniência tinha metade das luzes apagadas. Um frentista idoso apareceu devagar debaixo da cobertura usando uma capa de chuva amarela. "Completa?" perguntou. Marcelo assentiu enquanto descia do caminhão. O vento frio trouxe o cheiro forte de asfalto molhado. O velho observou a placa da transportadora no caminhão antes de olhar para a estrada atrás dele. "Vai seguir por essa pista?" "Vou. Peguei o desvio da BR." O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou: "Vai passar pelo quilômetro 417? Marcelo soltou uma risada curta. "Acho que sim." Mas o frentista não riu. O rosto dele ficou estranho, tenso. "Escuta uma coisa", disse ele, aproximando-se um pouco. "Se vir alguém pedindo ajuda na estrada, não pare." Marcelo franziu a testa. "Como assim?" "Só não pare. A chuva batia forte demais na cobertura metálica agora." "Tem motorista que desapareceu depois de dar carona nessa pista." Marcelo tentou tratar aquilo como superstição de velho assustado. Agradeceu pelo café, pagou o combustível e voltou para o caminhão. Mesmo assim, enquanto retomava a estrada vazia, sentiu um desconforto difícil de explicar. O relógio no painel marcava 2h43 da manhã quando ele a viu, parada no acostamento, imóvel sob a chuva. Marcelo reduziu instintivamente. Ela parecia jovem, talvez pouco mais de 20 anos. Usava roupas claras, completamente encharcadas, e o cabelo escuro escondia parcialmente o rosto. O mais estranho era a maneira como permanecia parada.
sem pedir ajuda, sem fazer sinal, sem sequer se mover. Marcelo sentiu o estômago apertar. As palavras do frentista voltaram imediatamente à sua cabeça. Se vir alguém pedindo ajuda, não pare. Ele passou direto. O caminhão avançou alguns metros enquanto Marcelo tentava ignorar a culpa crescendo dentro dele. Talvez fosse alguém perdida. Talvez tivesse sofrido um acidente. Olhou pelo retrovisor. Ela continuava parada, sozinha na chuva. Marcelo praguejou baixo e reduziu até parar no acostamento. Por alguns segundos, a garota não se moveu. Então começou a caminhar lentamente até o caminhão. Algo naquela aproximação incomodou Marcelo imediatamente. Ela não corria da chuva. Não parecia desesperada. Apenas caminhava devagar. Ela abriu a porta da cabine e entrou. O cheiro de terra molhada invadiu o caminhão. "Obrigada por parar", disse ela. A voz era baixa, fria. Marcelo voltou para a estrada. "Você tá bem? Seu carro quebrou?" Silêncio. "Mora por aqui?" Ela manteve os olhos fixos no para-brisa. "Faz muito tempo que estou nessa estrada." Marcelo franziu a testa. Tentou observar melhor o rosto dela sem parecer estranho. A pele parecia pálida. Demais, quase sem cor. Foi então que ela perguntou: "Você já viu alguém morrer nessa estrada?" Um arrepio atravessou a nuca de Marcelo. No mesmo instante, o rádio voltou a chiar violentamente. Ele girou o botão irritado. O som morreu por alguns segundos antes de voltar ainda pior. Então, Marcelo percebeu algo no retrovisor. O banco do passageiro estava vazio. Seu coração disparou. Virou imediatamente o rosto. A garota continuava sentada ali, imóvel. Marcelo respirou fundo e passou a mão no rosto cansado. Tentou convencer a si mesmo de que era apenas reflexo ruim causado pela chuva. Continuou dirigindo. Foi então que viu a placa. 417 quilômetros. Passou por ela normalmente. Mas alguns minutos depois, outra placa surgiu no acostamento. 417 quilômetros. Marcelo sentiu o peito apertar. Olhou para o relógio. Já fazia quase 15 minutos desde a primeira placa. Continuou dirigindo. Então apareceu outra. 417 quilômetros. Dessa vez, ele teve certeza. A estrada estava se repetindo. O GPS enlouqueceu completamente. A seta girava em círculos sobre um mapa vazio. Sem cidades, sem direção. Somente uma linha escura cercada por nada. O rádio começou a emitir vozes distorcidas no meio dos chiados. "Me ajuda. Não para. Atrás." Marcelo segurou o volante com força. Olhou rapidamente para o retrovisor. A garota estava encarando ele pelo espelho, mas seu corpo continuava virado para a frente. O sangue de Marcelo gelou. "Você tá ouvindo isso?" perguntou. Ela levantou os olhos lentamente. "Ele aparece quando alguém para." "Quem aparece?" Ela não respondeu. A estrada começou a fazer uma curva longa cercada por árvores altas demais, fechando a pista como um túnel escuro. Os faróis iluminaram pequenas cruzes enferrujadas, espalhadas pelo acostamento. Flores velhas, marcas de acidentes. A garota abaixou a cabeça. "Não olha para trás." Marcelo ouviu então o primeiro som. Tampo, tampe, tampe. Passos, pesados, correndo do lado de fora do caminhão. Marcelo arregalou os olhos. Era impossível. O veículo ainda estava em movimento. Mesmo assim, os passos acompanhavam a cabine. Tampe, tampe, tampe. Ele olhou rapidamente pela janela. Nada além da chuva. O rádio explodiu em interferência. As luzes do painel piscaram. Então Marcelo olhou para o retrovisor lateral e viu uma figura alta demais correndo atrás do caminhão. Os braços eram longos demais, o corpo magro demais. Ela se movia de forma quebrada, desajeitada, quase animal. Mas o pior era o rosto, ou a falta dele. A criatura não tinha face alguma, somente uma superfície lisa refletindo a chuva. Marcelo acelerou em pânico. O caminhão sacudiu violentamente.
A criatura continuou correndo atrás dele, sem diminuir a velocidade. A garota continuava imóvel. Ele viu você agora, disse ela. Marcelo começou a respirar rápido demais. Então viu um posto abandonado surgindo no meio da tempestade. Entrou derrapando no pátio e saltou do caminhão correndo. A pequena loja cheirava a ferrugem e mofo. Luzes piscavam fracamente no teto. Fotografias estavam pregadas atrás do balcão. Pessoas desaparecidas. Motoristas. Caminhoneiros. Marcelo se aproximou lentamente, até perceber um jornal velho aberto sobre o balcão. A manchete dizia: mulher morre atropelada no quilômetro 417 após pedir ajuda na estrada. A foto mostrava uma jovem sendo retirada da pista durante uma tempestade. Era ela, a garota do caminhão. Marcelo sentiu o corpo inteiro gelar. Foi então que ouviu o som atrás dele. Plact, plact, plact. Pegadas molhadas surgiam lentamente no chão empoeirado do posto, como se alguém invisível estivesse caminhando em sua direção. Marcelo correu de volta para o caminhão. Quando abriu a cabine, congelou. A garota estava sentada novamente no banco do passageiro. Mas agora, seus olhos eram completamente negros. Água escorria lentamente de sua boca. O que você é? Marcelo gritou. Ela virou o rosto devagar. Ele já viu você. Então a criatura surgiu no meio da estrada, muito maior agora. Parada sob a chuva, as luzes começaram a falhar. O rádio explodiu em vozes e gritos. Marcelo acelerou em desespero. Mais perto, mais perto, mais perto. Então todas as luzes se apagaram de uma vez. O caminhão derrapou violentamente. E a última coisa que Marcelo viu antes do impacto foi a silhueta da criatura parada diante da curva. Na manhã seguinte, policiais encontraram o caminhão destruído no barranco, ao lado do quilômetro 417. O motor ainda estava ligado, mas Marcelo havia desaparecido. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma pegada, nada. Dentro da cabine, porém, o banco do passageiro estava completamente molhado. E o rádio ainda emitia chiados baixos. Um dos policiais jurou ter ouvido uma voz feminina antes de desligarem o aparelho. Uma voz repetindo lentamente: você devia ter continuado dirigindo. Até hoje, caminhoneiros evitam passar pelo quilômetro 417 durante a madrugada, principalmente quando começa a chover, porque alguns deles ainda afirmam ver uma garota parada no acostamento, esperando alguém parar.